Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de hoje. Pessoal! Hoje eu quero explorar um tema fascinante e um tanto quanto misterioso. Será que os cães podem prever a morte? Neste vídeo, vamos discutir relatos e estudos que sugerem que esses animais incríveis têm uma percepção especial sobre a vida e a morte. Vou compartilhar histórias emocionantes de cães que parecem sentir quando algo está prestes a acontecer e o que a ciência diz sobre essa habilidade. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a conexão entre humanos e nossos amigos de quatro patas. Vamos juntos nessa jornada. Curiosidades do mundo animal: ver fichas de cachorros. Os cães podem prever a morte? Esta pergunta tem sido feita por muitas pessoas peritas no comportamento canino. Está reconhecido cientificamente que os cães são capazes de descobrir a existência de diversos tipos de câncer presentes no corpo de uma pessoa. Também se sabe que os cães podem detectar a presença de forças ou energias positivas e negativas no ambiente, que o ser humano não percebe. Inclusivamente que são capazes de ver espíritos. Assim sendo, se vamos um pouco mais além, podemos especular que, graças aos seus sensíveis sentidos, os cães podem, em algumas ocasiões, prever os falecimentos dos seres humanos. Neste artigo do Perito Animal tentamos responder a pergunta sobre se os cães podem prever a morte. Também lhe pode interessar 11 coisas que os cachorros podem prever: o olfato. O sentido do olfato dos cães e superlativo. Graças a ele, os cães são capazes de conseguir grandes proezas que a tecnologia humana ainda não conseguiu fazer. São capazes de detectar, graças ao seu prodigioso sentido olfativo, mudanças na composição do ar atmosférico nas áreas que serão afetadas e que sucedem de forma prévia, como no caso dos terremotos. O olfato canino e a vida. E reconhecido, por uma infinidade de casos sucedidos, que os cães que acompanham as forças de salvamento quando estas acudem a socorrer as pessoas magoadas nas grandes catástrofes, reagem de forma diferente diante da detecção de vítimas sobreviventes ou cadáveres. Quando detectam uma pessoa viva enterrada entre os escombros, os cães assinalem com insistência e felizes os pontos quentes, onde os bombeiros e equipes de resgate podem iniciar o salvamento de forma imediata. O olfato canino e a morte. Os cães treinados para detectar sobreviventes entre as ruínas produzidas por avalanches, terremotos, inundações e outras catástrofes assinalam do modo anteriormente explicado os pontos onde existem pessoas com vida entre as ruínas. No entanto, quando sentem cadáveres, o seu comportamento tem uma mudança radical. A felicidade que demonstram ao encontrar uma pessoa sobrevivente desaparece e mostram sintomas de desconforto e até mesmo medo. O pelo do lombo fica eriçado, gemem, giram sobre si mesmos, e inclusivamente em algumas situações uivam ou defecam amedrontados. Por que acontecem estes diversos comportamentos caninos? Imaginemos um cenário catastrófico: as ruínas de um terremoto, com vítimas vivas e mortas sepultadas sobre grandes quantidades de detritos, poeira, madeira, sucata, metal, móveis, etc. As pessoas enterradas, estejam vivas ou mortas, não estão à vista. Portanto, o mais plausível é que o cão detecte as vítimas pelo seu cheiro, e inclusivamente pelo ouvido de a pessoa gritar. Seguindo o raciocínio anterior, como é possível que o cão distinga se a pessoa está viva ou morta? A conclusão mais plausível é que exista um odor claramente diferente entre a vida e a morte no corpo humano, embora o falecimento seja muito recente. Uns odores que o cão treinado seja capaz de diferenciar. O estado intermédio. Um estado intermédio entre a vida e a morte tem um nome científico: agonia. Existem muitas classes de agonias, as atrozes nas quais o sofrimento do doente ou ferido é tão patente, que qualquer pessoa intui uma morte certa em mais ou menos tempo porque os sinais são evidentes. Mas também existem agonias leves e serenas, nas quais não se vêem sinais iminentes de falecimento, e nas quais a tecnologia ainda não alcançou a precisão do olfato canino. Se o corpo vive tem um odor, e ao falecer tem outro diferente, não é descabido pensar que exista um terceiro cheiro intermédio para este estado do ser humano.
Acreditamos que esta suposição responde correta e afirmativamente à pergunta do título do presente artigo: os cães podem prever a morte? No entanto, para sermos mais precisos, diria que em algumas ocasiões alguns cães podem prever a morte. Não acreditamos que todos os cães possam prever todos os falecimentos. Se assim fosse, já estaria reconhecida esta faculdade canina desde que o homem e o cão convivem juntos. Por outro lado, é importante saber como ajudar um cachorro a superar a morte de outro. Leia esse artigo e saiba o que fazer nesse caso. Sucessos relacionados. Sabe-se de forma conclusiva que alguns animais, os lobos, por exemplo, de alguma forma anunciam o seu fim iminente aos membros da sua alcateia. Os etólogos, especialistas em comportamento animal, sustem que uma forma de evitar que os outros indivíduos da alcateia possam ser contagiados e que melhor que se afastem dele. Este comportamento também foi observado entre as baratas. Por que acontece esta semelhança de comportamento entre umas espécies tão dispares como um lobo e uma barata? A ciência dá um nome a esse motivo: necromonas. Da mesma forma que conhecemos o significado das feromonas, compostos orgânicos imperceptíveis que os animais segregam no cio, ou as pessoas com vontade sexual, as necromonas são outro tipo de compostos orgânicos que os corpos agonizantes exalam, e que muito provavelmente e o que os cães em algumas situações captam nas pessoas doentes, cujo fim se aproxima. Necromonas e sentimentos. As necromonas foram estudadas de forma científica, basicamente entre insetos. Baratas, formigas, cochonilha, etc. Nestes insetos observou-se que a composição química das suas necromonas provém dos seus ácidos graxos, especialmente do ácido oleico e do ácido linoleico, que são os primeiros a degradar-se em esta de agonia. Durante a experiência esfregaram-se zonas com estas substâncias, observando que as baratas evitavam passar por cima, como se trata-se de uma zona contaminada. Os cães e outros animais possuem sentimento. Diferentes dos humanos, certo, mas equivalente. Por este motivo não nos devemos surpreender que cães ou gatos anvelem às últimas horas de algumas pessoas. E não há dúvida de que ninguém lhes possa ter contado o desenlace final que acontecerá em breve, mas é evidente que de alguma forma eles o pressentem. Seria muito interessante conhecer as vivências sobre este tema que os nossos leitores possam ter tido. Conte-nos a sua história. Se deseja ler mais artigos parecidos aos cães podem prever a morte, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Em conclusão, a capacidade dos cães de prever a morte é um tema que desperta tanto curiosidade quanto debate. Embora existam relatos e estudos que sugerem que esses animais possuem uma sensibilidade extraordinária a mudanças no comportamento e na saúde de seus tutores, a ciência ainda busca entender completamente os mecanismos por trás desse fenômeno. O que é inegável é o forte vínculo emocional que compartilhamos com nossos cães, que muitas vezes se tornam nossos companheiros mais leais em momentos difíceis. Assim, seja através de instintos ou uma conexão emocional profunda, os cães continuam a nos surpreender e a nos ensinar sobre a vida e a morte. A reflexão sobre essa relação nos convida a valorizar ainda mais a presença desses animais em nossas vidas.